Olá, bom dia. Hoje, domingo, dia 24 de novembro de 2024. Estamos dando sequência ao nosso estudo que estamos desenvolvendo sobre o Sermão do Monte. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre alguns tópicos do sermão, capítulo 6. Não sei se chegaremos ao 7 hoje, creio que não, mas sobre alguns pontos que eu qualifico como muito pessoais. Pessoais, que eu quero dizer aqui, no sentido que é uma atitude reflexiva da pessoa e também uma forma de sentimento. Veja, nós vamos conversar um pouco sobre o dar esmolas, sobre o jejuar, sobre os tesouros nos céus, sobre luz e trevas, sobre a prática da justiça. E todos esses tópicos, eles levam a posturas, digamos, passadas para as pessoas, ou seja, o que se quer demonstrar, e posturas do que realmente está acontecendo. Então nós veremos aqui Jesus falando sobre o mostrar para os outros, ou o se mostrar para os outros. Tanto na questão da esmola, do jejum, como já falamos no último encontro sobre a oração. Então, são tópicos que eu vejo com olhos, digamos, de muita profundidade, tópicos muito profundos, e que talvez a gente não preste muita atenção, porque são práticas aqui faladas por Jesus, são práticas não comuns nos nossos dias. Não comuns como eram práticas fortes na época de Jesus, como o jejum, por exemplo. Então, vamos conversar sobre isso. Desculpe que o meu ritmo está um pouquinho mais lento do que os outros dias, porque eu estou vindo, ou estou ainda, né, sob uma virose que está me tirando um pouco da energia. Então, até comentei aqui com Leia, minha esposa, se eu faria ou não a live, porque mineiramente falando, eu estou bem capenga. Mineiramente falando, eu estou bem baqueado em termos de saúde por esse probleminha. Mas vamos trabalhando. Estou um pouco cansado na fala. Parece-me que eu estou fazendo um exercício físico enorme aqui falando. Mas vamos seguir. Então, dentro dessa ideia da esmola, que nós vamos encontrar no versículo 2 até o versículo 4 do capítulo 6 de Mateus, nós vamos perceber essa ideia da transparência e da essência. O que nós queremos transparecer e o que na essência nós transpareceremos para com Deus. Vejamos. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará.
uma passagem interessante, porque as pessoas, em grande parte, quando veem essa passagem, quando leem essa passagem, a ideia central que destacam é que não se deve mostrar aos outros o bem que se está fazendo. Só que essa ideia de que nessa passagem sobre a esmola, a ideia central, a mensagem central é que não se deve mostrar aos outros o bem que se faz, nós iremos contra uma outra observação feita por Jesus, que nós já analisamos, que é quando ele fala: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então, quando observamos aqui nos versículos, principalmente nesse versículo 3, que diz: ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, nós somos levados a pensar um pouco mais, a ir um pouco mais, porque está se dizendo lá no início, no versículo 16 do capítulo 5, para que sejam vistas as boas obras. Se não, Jesus não se contradizia. Ele não falava algo e se contradizia depois. Então, se lá atrás ele diz para que se mostre as boas obras, e aqui diz, e aqui a ideia central que se busca é que não se mostra o bem que se faz, haveria uma contradição. Então quer dizer que aqui nessa passagem há algo que é um pouco mais profundo do que essa ideia geral. Deixa eu fechar um parêntese, abrir um parêntese. A Elísia Maria diz aqui: estava esperando você em Uberaba, no encontro da Fraternidade Sem Fronteira, para te dar um abraço. Elísia, em cima da hora eu avisei ao Aloísio. Ontem eu estava altamente febril, de cama, uma virose incômoda já há alguns dias, e aqui confesso que estou porque estou em casa. Se tivesse que andar um quarteirão para fazer essa live, eu já não conseguiria. Então, peço desculpas às pessoas que aguardavam-me nesse evento tão útil, tão bonito, que foi o evento da Fraternidade Sem Fronteiras, mas de fato não consegui. E tentei até o último momento, medicando-me, mas não consegui. Fica aqui o parêntese fechado. Voltemos então. Há algo aqui que vai além da ideia de que aqui a mensagem é: não se mostra o bem que se faz. Não. Deve-se mostrar o bem que se faz. Sem dúvida. Sem dúvida. Mostrar o bem que se faz. O que não é visto, não é sabido. Como promover o bem sem mostrar o bem? Então há algo mais profundo aqui, que justamente está nesse versículo 3. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Aqui então vem uma pergunta: de quem são as duas mãos que estão sendo faladas nesse versículo 3? Vejam,
ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita. As duas mãos são da mesma pessoa. Aqui não está escrito: ignore a mão esquerda do teu próximo, o que faz a tua mão direita. Então aqui não está se falando em relação às pessoas. Aqui não está se falando do fazer o bem, no título aqui da esmola, não está se falando em não mostrar para as pessoas. Está se falando em não mostrar para a própria pessoa que faz o bem. Aqui está se dizendo que a pessoa que faz o bem não deve se perceber que fez o bem. É muito mais profundo do que não se mostrar para as outras pessoas. É não se mostrar para si mesmo. Mostrar o bem deve ser mostrado. Mostrar a si mesmo não deve ser mostrado. Mas mostrar a si mesmo para si mesmo é o que está sendo dito. Porque as pessoas podem até esconder das outras o bem que fazem. Podem até falar: não, ninguém precisa saber que eu fiz. Ótimo, ótimo. Mas ela se vangloria do bem que faz. Ela diz assim: hoje estou com a consciência tranquila, fiz o bem. Não, hoje posso dormir o sono dos justos, fiz o bem. Enquanto a pessoa está se creditando, ou creditando a si, ou creditando para si o bem que faz, mesmo não mostrando às outras, ela está permitindo que a mão direita saiba o que faz a esquerda, que a tua mão esquerda saiba o que faz a tua mão direita. E o que Jesus está dizendo aqui é para que a pessoa não traga dentro dela aquele sentimento de dever cumprido. Porque fazer o bem não é dever. Fazer o bem é uma atitude natural. Fazer o bem não é por obrigação. Fazer o bem é pela naturalidade de ser humano. Um espiritualista que faz o bem, não conta para ninguém, mas faz o bem para ter o seu lugarzinho, força de expressão, no céu, é menos apreciável que o materialista que faz o bem sem buscar nenhuma recompensa. O materialista que não acredita na continuidade da vida faz o bem pelo bem. Um espiritualista que faz o bem aguardando o bem retributivo na vida espiritual está longe de cumprir esse versículo 3º, que diz que ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Então aqui é muito mais profundo. E como que a gente pode identificar isso? Como nós podemos entender isso? Vejamos. Quantas vezes vocês respiraram hoje? Quantas vezes vocês respiraram hoje? Quantas vezes o coração de vocês pulsou hoje? Quantos passos vocês já deram hoje? Quantos piscares de olhos vocês já deram hoje? Com certeza ninguém sabe. Com certeza ninguém conta. Ninguém conta quantas vezes o coração pulsa. E é vital que ele pulse, pois se ele parar de pulsar, nós teremos a morte física. Se pararmos de respirar,
teremos a morte física. Se ficarmos inertes, sem movimento, sem caminhar, sem passos, teremos atrofias. Se ficarmos sem piscar, poderemos ter infecções. E ninguém conta quantas vezes fez isso. Ninguém fica contando 1, 2, 3, 4 pulsares do meu coração. Não. Ninguém fica vibrando dizendo, olha, já pulsou 100 vezes. O que é vital e natural, a gente nunca conta. Mas se eu perguntar, quantas ações boas vocês fizeram? Muitas pessoas saberão dizer. Dirão, fiz 2, fiz 3, não fiz nenhuma. Contaram? 0. Quando fazer uma boa ação for tão natural como pulsar o coração, caminhar, piscar, respirar, aí sim, quando alguém perguntar quantas boas ações vocês fizeram hoje, e a pessoa parar e dizer, não faço a mínima ideia, aí sim, a mão esquerda não sabe o que faz a mão direita. Mas enquanto a pessoa estiver contando, mas quando a pessoa se lembrar e disser, fiz 2 bens, 3 bens, 4 bens, não fiz nenhum, preciso fazer, a mão esquerda está sabendo o que faz a direita. Então aqui, quando Jesus traz a ideia da esmola, ele usa o exemplo das 2 mãos para uma mesma pessoa. E não mãos de pessoas diferentes. Porque a ideia aqui não é que não se deve mostrar aos outros. É que não se deve mostrar nem a si mesmo. Se não é para mostrar nem a si mesmo, se mostrar aos outros, nem pensar. Agora, o bem precisa ser mostrado. Mas é preciso um pouco de cuidado, parcimônia, no bem que se mostra. Quantas vezes eu já vi campanhas de distribuição de agasalhos, campanhas de distribuição de alimentos, em que formam-se filas, grandes filas, nas portas das entidades, sejam entidades religiosas ou não, formam-se filas e as pessoas vêm fotografando aquelas que estão nas filas, quando não filmando-as, para depois divulgar a quantidade de cestas que distribuiu, mas mostrando as pessoas que recebem. E não percebem que ao mostrar o necessitado, está se aviltando o valor humano daquela pessoa necessitada. Isso quando não distribui um bem e tira foto da pessoa recebendo aquele bem. Certa vez eu vi uma campanha de distribuição de cadeiras de rodas. E cada uma das pessoas que recebeu a cadeira, tirava uma foto sentada na cadeira. E a entidade beneficente mostrava, esse foi atendido, esse foi atendido. Sem observar, talvez sem perceber, que aquela pessoa já traz a sua dificuldade física, já traz uma dificuldade por não conseguir ela mesma adquirir uma cadeira de rodas. E passa a ser fotografada para dizer para todo mundo que ela é indigente. Qual o respeito ao valor próprio daquela pessoa?
Isso é um aviltamento. Então, essa passagem, ela nos leva a muitas reflexões. Que além da pessoa não se orgulhar por ser boa, se vangloriar por fazer o bem, ela também deve ter respeito pelas outras pessoas. Respeito pela dignidade da pessoa humana. Eu já falei em outras vezes de um fato presenciado por mim, que mostra o que é respeito humano. Há alguns anos, campanha de Natal, a Casa Espírita a qual pertenço, ou na qual presto minha colaboração, a Casa do Caminho, aqui em Patrocínio, fazia a sua campanha de Natal, recebia cestas e doava para as pessoas. E numa tarde, eu não sei de que dia, se foi num sábado, se foi num dia de semana, não sei dizer. Estava na Casa do Caminho, eu e uma outra pessoa, já não havia cestas básicas para serem distribuídas, estávamos encerrando ali uma atividade, não de distribuição, porque na Casa do Caminho as distribuições acontecem todos, enquanto tiver cesta, se tiver cesta lá na dispensa, é dia de distribuição, não tem um dia marcado. A ideia de uma dispensa da Casa Espírita está sempre vazia, ou seja, chegou donativo, sai donativo, chegou donativo, sai donativo. Se uma cesta básica é oferecida a uma entidade e ela guarda para ser distribuída daqui uma semana, pode ser que tenha uma família que por uma semana está com fome. Então a ideia é, chegou, distribui, chegou, distribui. Precisou, busca alguém que possa doar. Então estávamos ali naquela tarde e chegou uma pessoa, um senhor, um jovem até. E ele chegou e disse, olha, eu vim aqui pedir uma ajuda. Eu sou um profissional, eu sou pintor, mas eu sofri um acidente e já há mais de 6 meses eu não voltei a trabalhar, sou autônomo, tive dificuldades em conseguir aqui um auxílio doença e eu já cheguei no meu extremo. Eu não consigo ainda trabalhar e acabou a comida lá em casa. Somos eu, minha esposa, 2 criancinhas, e hoje um dos meus filhos foi pediu uma comida e nós não tínhamos. Fizemos lá uma aguinha com um pouquinho de açúcar, porque era o que tínhamos. Mas aí eu disse a eles que o papai tinha voltado a trabalhar e tinha que receber um dinheiro, e hoje mesmo eu receberia, eu iria ao supermercado e faria a compra do Natal. Só que eu não tenho. Eu não tenho trabalho, eu não tenho dinheiro. Eu não sou necessitado, eu estou necessitado. E estava com uma chave de um carro na mão e o documento do carro. Ele disse, olha, ali na rua eu deixei o carro e eu vou entregar aqui a chave e o documento para vocês para mostrar que eu vou pagar essa cesta assim que eu conseguir trabalho. O carro dessa pessoa era um Chevette 70 e alguma coisa, que tinha mais massa do que lataria. Era onde ele colocava o seu ferramental de trabalho. Pneus carecas, rodas amassadas, para-choque amarrado com arame. O Chevette, ele era
bege, mas era mais cinza que bege de tanta massa que tinha colocado. Eu creio que se ele vendesse, ele teria que dar troco. Mas veja a dignidade dele. Mas não tinha a cesta. Nós não tínhamos ali a cesta. Eu me lembrei de uma pessoa, sempre disposta. Pedi a ele um tempinho e liguei para essa pessoa. E essa pessoa disse, expliquei a situação para ela, e essa pessoa disse assim, mineiramente, espera aí, fala para ele esperar, já estou chegando. Passou ali uns 30, 40 minutos, a pessoa chegou. Chegou com uma cesta de alimentos, mas devia ter, sei lá, 1 metro de altura, de tanto alimento colocado na cesta. Esse senhor olhou com os olhos brilhando, agradeceu e foi pegar a cesta para levar. Aí a pessoa disse assim, não, mineiramente, peraí. Ela abriu a bolsa e tirou da bolsa um monte de sacolinhas de supermercado, onde ela tinha comprado a cesta. Tirou aquele monte de sacolinhas e abriu ali a cesta e foi tirando os alimentos e colocando em sacolinhas. E disse assim para a pessoa, para aquele senhor, o senhor disse aos seus filhos que iria ao supermercado comprar alimentos. O senhor nunca comprou cesta básica? Comprou? Ele, não. Então seus filhos não iam estranhar se eu chegar com uma cesta, só chegando com os alimentos na sacolinha, e eles iriam entender que o senhor foi comprar no supermercado, foi comprar lá no supermercado, e daria mais a eles mais segurança. E aí eu parei. E fiquei pensando, na sensibilidade da pessoa que estava doando. Ela teve a sensibilidade de ouvir a história e perceber na entrelinha que ele havia falado para os filhos que iria comprar no supermercado os alimentos e que isso significaria para os filhos a confiança, que não ia faltar mais, porque ele teria ganhado dinheiro com o trabalho. E foi lá com as sacolinhas do supermercado. Isso é sensibilidade humana. Isso é fazer o bem. Por fazer o bem. Fazer o bem sem esperar nada. Isso é ser útil. Ser útil às outras pessoas. Isso é enxergar Deus em cada ser humano. Isso é brilhar a luz. Passado alguns meses, não, passado, creio eu que 1 mês ou 2 meses, nós recebemos na casa 10 cestas básicas.
quem havia adorado? Aquele senhor, o pintor. Quando se faz o bem com o propósito do bem, há uma corrente. Há uma corrente que vai ligando as pessoas, que vai envolvendo as pessoas. E essa corrente, com esses elos, vai se ampliando e faz funcionar a engrenagem da vida. A engrenagem da vida é sermos úteis. É sermos úteis. Oi, Bia. Estou vendo aqui a mensagem. Voltando para o Malawi. Que bom. Que bom. A Bia foi uma das colegas da nossa caravana ao Malawi há 2 anos. Minha colega de alojamento. Muito legal, Bia. Que vocês façam esse trabalho belíssimo que já desenvolvem, né? Dessa vez não vou conseguir com vocês. A Bia vai saber bem. Eu estou com aquela virose que eu tive quando estava lá no Malawi também. com os mesmos sintomas, Bia. Muito bom. Então vejam, essa passagem, ela é muito mais profunda do que dizer não se deve se mostrar aos outros. Jesus não ia... Aliás, Jesus nunca falou nada que não tivesse profundidade. Nós é que somos muito rasos quando vamos introjetar em nós essas mensagens. Acho que a nossa profundidade é que é pequena para receber tanto manancial. Porque ele, o Cristo, o nosso único mestre merecedor do título, ele não jogaria conversas fora, desculpe. Ele não falaria na superficialidade. Ele só falava em profundidade, mas com simplicidade. Talvez essa simplicidade da sua mensagem é que leva-nos a pensar que é uma mensagem superficial, mas não é. Cada frase dita por Jesus tem um porquê, tem um para quê. Podem ter certeza, são frases profundas, trazem sempre algo que, descortinando, nós vamos achar. Aqui ele usa a estrutura anatômica, ele usa 2 mãos da mesma pessoa para nos fazer entender que ele está pedindo para que nem a própria pessoa, guarde a sensação de ter feito o bem. Que a pessoa faça o bem sem perceber que é o bem. Que isso se torne natural e vital, como o coração pulsar, respirar, piscar. Quando fazer o bem for assim, natural, nossa mão direita não sabe o que faz a esquerda, nossa mão esquerda não sabe o que faz a direita. Então essa
Essa é a mensagem subliminar, mas que precisa ser a nossa grande referência. Agora, lendo novamente, nós vamos perceber essa profundidade. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti. Diante de ti. Vejam. Não é diante das outras pessoas. Diante de ti. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Que a tua esmola fique em secreto. Secreto da própria pessoa doadora. E aqui nós vamos perceber quantos pronomes possessivos nós temos nessa frase. Aqui nós temos tua mão, teu pai, tudo possessivo da própria pessoa. Nós temos aqui pronomes reflexivos, trombeta diante de ti, pronome pessoal, dizendo é para você, tu. O tradutor teve o cuidado de usar a segunda pessoa do singular e não a segunda pessoa do plural, para dizer que isso aqui é algo pessoalíssimo. Não é algo coletivo, é algo pessoalíssimo, é para cada pessoa. Abro outro parênteses. É chato quando a gente vê as pessoas desprezando a estrutura gramatical, quando desprezam as pessoas conjugativas. Tu, vós, dizendo que isso está em desuso, que isso é arcaico. As pessoas talvez não sabem, talvez não estudaram a fundo ou não estudaram. Quando se usa a pessoa no singular, a segunda é o tu, e quando se usa o vós, a segunda do plural. Não é só uma questão quantitativa. Por que existe uma primeira pessoa, uma segunda pessoa, uma terceira pessoa, singular e plural? O eu, o nós, o ele e eles, o tu e o vós. Quando fala ele e eles, ele é direcionado, eles é difuso. Difuso, ou seja, para todos, não está focando. Eles são. Quando diz ele, esse ele é mais denotativo, quase que denotativo, é ele, estou apontando, é ele. Eu e nós, quer dizer, sozinho e em conjunto. Agora, tu e vós, esses nunca deveriam estar em desuso. Tá certo? Não é tão simples a conjugação. Vós sois, tu és, mas eles têm um significado. Quando dizemos tu, é mais profundo do que ele. Ele é um direcionamento individual, mas como se fosse assim, ele, veja, lá. Quando dizemos tu, é olho no olho. Se eu digo tu vais, é diferente de ele vai. Você vai. Você. Tu é aquele olho no olho. Não existe mais ninguém naquele momento. Só os interlocutores. As duas pessoas. Tu. Quando dizemos vós, é plural. Só que o vós é utilizado para
falar a mais de uma pessoa, sabendo que cada uma entenderá de um jeito. Por isso é o vós. Eles entenderam, quer dizer, todo mundo entendeu igual. Vós, quando usamos, quer dizer que foi falado para aquele grupo de pessoas e cada pessoa metabolizou, cada pessoa introjetou ao seu modo aquela fala. Quando dizemos então, vós entendeis, é diferente de eles entendem. O vós entendeis falei para todos, cada um absorveu da sua forma. Então perceberam que essas pessoas não podem entrar em desuso. Porque se entram em desuso, compromete a nossa qualidade linguística, compromete a nossa entonação linguística. E aqui, o texto base e o tradutor foram fiéis. Tu, porém, ao dares esmola, ele podia ter dito vós, podia ter colocado na tradução vós, ao dardes esmola, mas ficaria muito individualizado assim, ficaria muito idiosincrático. Mas ele quis dizer o seguinte, é com uma pessoa. E quando ele diz teu pai, em vez de dizer vosso pai, quando ele nós já estudamos aqui, desculpe, quando disse sede perfeito como perfeito é o vosso pai, aqui ele diz teu pai. É conversa direcionada. Teu pai, ou seja, o teu mundo íntimo, tua consciência, tua forma de viver. Então, aqui é importante. Quando as pessoas me perguntam sobre traduções bíblicas, eu sempre digo isso, que deve-se buscar as traduções que respeitam a estrutura gramatical, não arcaica, mas culta. Porque culta não quer dizer acroática, não. Culta quer dizer respeita as estruturas gramaticais para que a ideia seja entendida, para que o pensamento seja bem colocado. Então, vocês vão perceber que há momentos da fala de Jesus que o pronome possessivo é vosso. Há momentos da fala de Jesus que o pronome possessivo é teu. E se observarem as falas, elas têm direcionamentos diferentes. Como disse aqui a nossa querida amiga, doutora Marlene Rosa, doutora, se eu mineiramente falando, se eu me arribar até sexta-feira, sábado estaremos aí, batendo um papinho lá no União e Amor, em Uberlândia. Mas, vejam, ela bem diz aqui, tu e vós têm direcionamento específico, e é exatamente isso. Então, quando pedem-me sugestão de tradução, o que eu faço é isso. Eu checo as traduções e olho como estão as estruturas pronominais, como estão os pronomes do caso reto, caso oblíquo, olhando, porque se estão naquela linguagem de hoje, dizendo assim, vocês são a luz do mundo. Sejam vocês perfeitos, como perfeito é o Pai. Não está dizendo o que Jesus disse. Não está dizendo o que foi dito pelo Cristo. Está se tornando raso aquilo que é profundo. Está se assoreando
aquele rio caudaloso de ensinamentos. Quando eu vejo as pessoas racionalizando a linguagem, está se assoreando o rio caudaloso da própria linguagem. Então, olhem quando forem buscar traduções dos textos bíblicos, vejam se isso está sendo preservado. Porque daqui a um tempo nós teremos traduções que vai estar assim, e aí, fala meu irmão, fala meu chapa. Vai ser assim. Daqui a pouco vai ser assim, o cara, velho, nós estamos caminhando para isso. Em vez de levar conhecimento, nós estamos tirando conhecimentos. Estamos como é que fala? A expressão me fugiu aqui. Nós estamos nos medindo, ou mensurando, ou sei lá, por baixo, né? Não. Então, aqui a análise fica boa ou fica prejudicada, desculpe-me, se temos ou não temos a estrutura gramatical preservada. Então, nivelando, boa, Bia, aqui, veja, tu, porém, pronome, conjunção adversativa, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Te recompensará. Está toda a estrutura na segunda pessoa do singular, para dizer, mineiramente falando agora, tá? Meu filho, presta atenção. Cabe a você fazer. É essa a ideia. Vejamos que passagem belíssima. Eu achava que nós íamos ficar uns 10 minutinhos só nessa passagem, acabou que fiquei o tempo todo nela. Eu falo que o estudo bíblico não tem como você dizer, hoje estudaremos daqui até ali. É muito amplo. Gente, um versículo dá um livro. Não à toa, não foi por outro motivo que Emmanuel escreve livros sobre um versículo, sobre uma frase. Vou pegar um aqui. Por exemplo, Vinha de Luz. Abrir aleatoriamente, que seja. Emmanuel pega aqui uma frasezinha. E ele respondendo disse, o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. E escreve uma página só sobre isso. E quando ele pega só 2 palavrinhas, né? Como tem uma mensagem, diz que ele pega só o trecho, eis o homem, e faz uma análise belíssima. Então, é difícil limitar um estudo bíblico, como se fosse um programa acadêmico. As coisas vão surgindo, vocês aqui vão comentando, e aí novas análises vão aparecendo. Então hoje ficamos aqui, fizemos esse comentário singelo dos versículos 2, 3 e 4 do Evangelho, do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. O livro que eu mostrei aqui, a Helena está perguntando qual o nome, esse aqui é o Vinha de Luz, de Emmanuel, da coleção, né? Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida. São livros que ele analisa versículos, né, dos evangelhos. Então é isso, né? Normalmente eu faço o estudo aí de 1 hora, 1h10, mas dessa vez, realmente vocês me desculpem que estou mineiramente falando bem baqueado,
Vocês imaginam o calor que eu estou, assim, a sudorese que eu já estou aqui, o cansaço, né, por causa dessa virose. Então eu vou pedir licença para eu encerrar aqui nesses 50 minutos, agradecendo a vocês pela paciência, pelo coleguismo de acompanhar-me aqui nas lives. Bia, né, boa viagem para você e a caravana lá para o Malawi. Dê o meu abraço àquelas pessoas queridas, aqueles amigos que nós fizemos do outro lado do Atlântico, aqueles sorrisos agradáveis do coração que eles nos transmitiam. E como dizíamos lá no Malawi, né, e recebíamos o cumprimento sempre com alegria, Jambo Sana, boa viagem para você. E a vocês, muito obrigado mesmo, de coração, por acompanhar. Desculpem se porventura hoje não consegui abarcar da forma que vocês gostariam. E domingo que vem, se Deus quiser, seguiremos. Eu vou, por uma questão de necessidade, alterar o horário para as 10 horas, em vez de 9. Porque eu preciso fazer uma adequação mesmo. Tá? Então, domingo que vem às 10. E, no mais, né, bom fim de semana. Aliás, bom início de semana, né? Hoje é domingo. Bom início de semana, boa semana para todos nós. Saudáveis, estejamos saudáveis. Isso eu estou precisando mesmo. Olha que já tem aí uns 5, 6 dias que eu estou bem capenga. Mas vamos para frente. E até domingo que vem, se Deus quiser. Deus lhes pague. Fiquem com Deus.